Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja. Estamos discorrendo sobre a história de Israel, que é Jacó. Falamos sobre Jacó e, basicamente, falamos toda a história de Jacó. E agora estamos falando de José. Já demos uma introdução no episódio passado e agora nós vamos falar um pouco sobre José. José, filho de Jacó e filho de Raquel, que era amado pelo pai mais do que todos os seus filhos e por isso seus irmãos o aborreciam. O texto diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Além disso, José era usado pelo Senhor em sonhos, os quais lhe mostravam numa posição acima deles, dos outros irmãos, e por isso seus irmãos o aborreciam ainda mais. O texto diz assim: Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava também e ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos. E disse-lhe: Eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-a a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai. E disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Esse texto está em Gênesis, capítulo 37, versos de 7 a 11. Depois dessas coisas, numa ocasião, seus irmãos estavam apacentando o rebanho de Jacó em Siquém. E Jacó disse a José que fosse ver como estavam, e ele saiu do vale de Hebrom. Quando o viram de longe, conspiraram contra ele. E chegando, o lançaram em um poço, inicialmente com a intenção de o matarem, mas mediante intervenção de Rúben foi livrado, porém foi abandonado nesse poço. Enquanto seus irmãos se afastaram, passou por ali uma caravana de midianitas e ismaelitas que o retiraram da cova e o venderam para o Egito. Os irmãos, ao retornarem, interpretaram que havia morrido, tingiram sua túnica de sangue de um cabrito e apresentaram ao seu pai. José, por sua vez, foi comprado por um varão egípcio chamado Potifar, capitão de Faraó. Na casa de Potifar, José foi acusado e preso injustamente. O Senhor deu graça a José diante do carcereiro Mor, que o colocou responsável por todos os presos. Pela ação do Senhor, tudo prosperava na mão de José. Em certa ocasião, Faraó indignou-se contra 2 dos seus oficiais, o copeiro Mor e o padeiro Mor, lançando-os na prisão. Muitos dias depois, os 2 tiveram um sonho numa mesma noite e não havia quem interpretasse. Apresentaram a José, que interpretou com toda clareza. O sonho se cumpriu conforme a interpretação. O padeiro Mor foi enforcado e o copeiro Mor foi reconstituído ao seu cargo. Depois disso, algum tempo depois, o próprio Faraó teve 2 sonhos numa mesma noite. E o copeiro Mor lhe falou como José interpretou seu sonho, que se cumpriu.
Faraó se dirigiu a José e José interpretou os 2 sonhos precisamente. Lembramos aqui que esses 2 sonhos eram os sonhos das 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras, 7 espigas gordas de trigo e 7 espigas magras, e José interpretou dizendo que tratava-se de 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome gravíssima. E aconselhou a Faraó o que deveria ser feito, mas falou tudo. E Faraó, vendo a sabedoria de Deus nas interpretações de José, o nomeou governador do Egito, a maior autoridade depois dele próprio, Faraó. Esse texto está expresso em Gênesis, capítulo 41, versos de 28 a 46. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó o que Deus há de fazer. Mostrou a Faraó, e eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois desses anos, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó, para que o mantimento nas cidades, para que haja mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse a Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no 2º carro que tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Um texto grande, mas necessário. O nome dado por Faraó a José, Zafenate-Paneia, significa Salvador do mundo, fazendo um tipo do Senhor Jesus, que desceu à cova da morte e ressuscitou como rei. Como também, durante os dias graves, o Egito tinha fome. Somente José tinha alimento, que era pão, para fornecer, tipificando o pão da vida que o Senhor Jesus tem enquanto o mundo padece de fome. Portanto, José é um tipo do Senhor Jesus. José busca seus irmãos e seu pai na terra de Israel. Isso tem uma passagem muito grande que nós estamos simplificando. Depois de certos
certas tratativas, de certas estratégias de José, José busca, estamos falando de forma simplificada, José busca seus irmãos e seu pai na terra do Egito e na terra de Canaã e traz para o Egito, para ali os alimentar. O povo de Israel permanece 430 anos na terra de Gósen, região do Egito, destinada por Faraó ao povo de Israel. Simplificadamente, essa é a história de José. Nós ficamos aqui neste episódio e louvamos o nome do Senhor pela participação dos irmãos. A paz do Senhor Jesus.